E agora vamos conversar com a doutora Jaqueline Keffer, que tem uma história fantástica de vida. E ela já veio aqui com muitas informações, muitas dicas e tem uma história que vai influenciar muito a todos nós. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Boa noite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós que estamos felizes de recebê-la aqui. Então, Jaqueline, eu vi que tua história ela é repleta de reviravoltas e uma das coisas que me chamou muito a atenção, que até eu acredito que é importante, você falou muito do estudo. Como que foi isso na tua vida, o estudo para você? Sim, o estudo foi uma virada de chave definitivamente na minha vida, porque eu vim de uma família que não que não dava importância, mas que nunca teve uma condição, né, de manter os filhos na escola, vamos dizer assim. Só que aos 17 anos, a minha irmã se casou e o marido dela, para você ver, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, né? O marido da minha irmã que veio com esse pensamento diferente para dentro da nossa família, de que estudo mudava a nossa vida, né? E aí, como eu era a irmã mais nova, a caçula de casa, né? Eles me pegaram e falaram, vamos fazer a Jaqueline mudar esse pensamento. Não que eu não achasse importante estudar, mas eu não via assim, a faculdade como algo que fosse mudar a minha vida. E foi o que aconteceu, né? Eles me incentivaram, me ajudaram muito e foi quem me influenciou a estudar para me formar. E é bom ter essa rede de apoio de pessoas que influenciam positivamente a gente, né? Eu tenho comigo, Jaqueline, que estudar e trabalhar é um composto, são duas atitudes que fazem a gente mudar, de patamar e a gente percebe muito na tua história. E desse ponto, quando ele trouxe isso para você, o que passou, como é que você assimilou isso? Vou estudar, foi fácil, não foi? Você reagiu de forma positiva ou não? Não, no início, como eu não tinha isso, né, desde pequena ali implantado, no início eu pensei, nossa, vou ter que estudar mais então, né? Eu já estava terminando o terceiro ano e aí eu falei, eu vou ter que ir para a faculdade então. E aí eu não reagi muito bem, mas também não me neguei, né? Então eu vim para Cuiabá, eles já estavam morando aqui. Você veio de onde? Eu vim, nossa, essa aí é uma história longa, mas assim, eu nasci em Colorado do Oeste, Rondônia, com 4 anos. Eu fui para Colniz, aqui no interior de Mato Grosso. Isso. Aos 17 anos, eu saí de Colniz e fui para Juína. Juína, eu fui para Vilhena, e de Vilhena eu vim para Cuiabá. E aí, aqui em Cuiabá, eu cheguei em 2013, em março, prestei vestibular, inclusive nem foi na minha profissão de hoje, né? No início eu queria ser arquiteta, então eu prestei vestibular para arquitetura, mas logo no primeiro semestre eu percebi que não era o que eu queria para mim. Eu percebi que eu não tinha o dom de ser arquiteta de casas, né? Da arquitetura numa forma industrial, vamos dizer assim. Eu percebi que eu queria, através do meu trabalho, né, da minha profissão, estar em contato e ajudar pessoas. Não que a arquitetura não ajude, ela realiza sonhos de casas, né? As pessoas têm sonhos de ter casas. Mas eu queria esse contato mais próximo com as pessoas mesmo, sabe? E foi isso que me fez olhar para a fisioterapia de uma forma diferente, né? A fisioterapia, ela é uma profissão muito linda em todas as áreas que a gente segue. Então, foi isso que me fez daí começar a faculdade de fisioterapia. E aí você mudou da saída da arquitetura, foi para a fisioterapia. Sim. E a fisioterapia você se encontrou? Me encontrei assim, super. Eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque a minha família na época foi contra. Na época, a fisioterapia é uma profissão razoavelmente nova. Não é uma profissão muito antiga, né? Quando eu comecei a fazer fisioterapia, tinha 50 anos de existência a fisioterapia. Então, é uma profissão nova. Então, as pessoas não acreditam muito, né? As pessoas mais antigas, meu pai, minha mãe, eles falavam, não, arquitetura, você vai ser uma arquiteta, uma fisioterapeuta? Não. Mas, assim, eu consegui mostrar para eles que eu ia me realizar naquela profissão. E aí eles entenderam e eu fui para a fisioterapia. E lá eu me realizei. Isso é fundamental, né, Pamela? A gente tem que ter aquele prazer, né? Sim. Porque, tipo, se você continuasse na arquitetura,
como o Campelo falou antes, não que hoje você não seja uma arquiteta, né? Sim. Você só é uma arquiteta diferente, é de corpos, né? Você esculpe corpos, Sim. né? Mas qual foi a sua primeira especialidade? Você entrou na fisioterapia e o que você identificou? Quando eu estava dentro da faculdade ainda, eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então, hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Só que eu terminei a faculdade em 2019. No finalzinho ali de 2019. E em 2020, o que aconteceu? A pandemia. E aí, como surgiu a pandemia, eu falei, gente, está fechando todas as clínicas, os hospitais não estavam fazendo muito parto com muitas pessoas, e eu queria trabalhar. E o único lugar que estava contratando era hospital, né? E com uma necessidade grande de muito fisioterapeutas, grande, né? Exato. Então, foi uma coisa que eu pensei assim, eu vou ajudar, né? Sim. Eu preciso, não é uma coisa que eu almejava no momento, mas eu falei, bom, eu vou ajudar nesse momento. Mas eu também, gente, olha, eu acabei me apaixonando muito pela terapia intensiva. Eu comecei a trabalhar em 2020 no Hospital Santa Rosa, aqui em Cuiabá. Eu já entrei direto na UTI coronariana. Na UCO? UCO, exatamente. E lá dentro eu tive pessoas maravilhosas, assim, que me acolheram muito bem. Porque, assim, era tudo muito novo, né? Uma pessoa que nunca tinha trabalhado dentro de uma UTI, eu tive estágios dentro de UTI, né? E aí pegou o Covid de cara, assim, né? Eu acho que muitos profissionais passaram por isso. Acaba sendo chocante, porque você via de tudo a todo momento. A todo momento. Né? Então, eu tive profissionais que já estavam ali, que tinham uma experiência de vida maior, que me ajudaram muito, né? Assim, eu sou muito grata a eles, porque eu passei a ter uma outra visão. Hoje eu sou outra mulher, outro ser humano, depois que eu trabalhei dentro de uma UTI. Dentro do hospital, dentro da UTI, a gente sabe de histórias que acontecem lá, coisas assim, parece que são, que a gente não dá nem tanto valor. Por exemplo, tomar um banho com chuveiro, com água caindo da cabeça. Tem histórias assim que eu já presenciei, que a pessoa, o que você tem vontade? Eu tenho vontade de tomar um banho. São coisas que a gente tem no dia a dia, a gente não dá esse valor, e quando está lá na UTI, né, Jaqueline, a gente percebe o quanto que a gente acaba complicando muitas coisas, né? Mas eu percebo que nesse curto espaço de tempo você deu uma experiência muito grande, né, na tua carreira, né? Porque logo que você saiu da faculdade, você já passou por todo esse processo, né? Então isso, de certa forma, profissionalmente para você, isso foi bom. Maravilhoso, nossa, foi muito bom, porque eu adquiri uma experiência muito grande, né? Ali você... eu peguei de tudo muito rápido, né? Então, depois do Covid, o Covid acabou, eu continuei lá, né? Porque a UCO, ela faz cirurgias cardíacas. Então, você está falando dessa questão de tomar um banho. Tem pacientes que ficam um dia sem ver o sol. E o papel da fisioterapia é justamente esse, é pegar esse paciente, mesmo que ele esteja acamado, a gente pega ele na cama mesmo e leva para fora para tomar um sol. E você vê, assim, como que essa pessoa valoriza aquele momento de estar tomando um sol. Coisa que nós, que estamos bem, não valorizamos muito, né? A gente, é tão rápido, as coisas acontecem, né? E a gente... Então, eu passei a ver a vida de outra forma, depois que eu trabalhei atuando nessa área, né? E em 2022, eu percebi que é uma área muito boa. Eu amava o meu trabalho dentro da UTI. Eu sou apaixonada por isso até hoje, gosto muito. Mas, infelizmente, a minha profissão dentro do hospital é muito desvalorizada, mesmo depois da pandemia, né? O fisioterapeuta, ele não tem a valorização que ele merece. Os enfermeiros, todos os profissionais, inclusive os médicos, depois que você convive lá dentro, que você vê todo o trabalho que é feito e assim, a gente não tem o valor que a gente deveria ter lá dentro, né? Eu percebi que eu estava deixando o meu marido em casa, eu ainda não tenho filhos, mas um dia eu ia ter que deixar o meu filho em casa para ficar dormindo fora de casa, não tem feriado, não tem final de semana, você está, né, Você tem que estar disponível, sempre, né, para poder continuar ajudando, o próximo. É uma profissão linda, mas que exige muito de você, como ser humano também, assim. Então, você tem que abdicar de muitas coisas para continuar ali.
Por isso que hoje eu admiro mais ainda os profissionais que trabalham lá dentro e que não desistem. Estão lá há 20 anos, né? Eu saí porque eu priorizei a minha vida extra-hospitalar, sabe? Então, eu falei assim, bom, uma hora eu quero ter meu filho, né? Então, eu quero poder dar uma atenção maior para ele. E trabalhando no hospital, isso se torna muito difícil. Porque você chega a fazer plantões de 36 horas, 48 horas, Nossa. né? Então, Puxado. aí... Exige muito da pessoa. Muito. 36 horas, nossa. Então, eu decidi sair só por causa disso. Não foi porque eu não gostava, né? Eu gostava muito. Eu gostaria de saber mais sobre como é que foi essa tua decisão nesse momento. Mas segura aí que a gente já volta no próximo bloco. Estamos aqui de volta com a doutora Jaqueline, que ela estava falando nesse exato momento no processo de decisão de você sair da UTI e para um novo projeto. Como que foi isso para você? Sim, não foi uma decisão fácil, né? Porque quando você já está ali dentro de um lugar que você está trabalhando, que você gosta. Já está adaptado. Sim, eu confesso que deu um medinho, né? A gente quando está atuando numa área dentro da fisioterapia, você tem medo de ir para outra área, né? Igual na medicina, uma pessoa que está ali na ortopedia, para atuar na estética, é difícil. Em todas as profissões acaba isso, né? Então, eu tive que ser assim, meio firme, né? Eu conversei com meu esposo, que é uma pessoa também, que foi Deus que colocou na minha vida, e ele me apoiou super, né? Ele falou, não, eu estou do seu lado, fica tranquila, pode sair que eu Esse tô suporte aqui. familiar também é fundamental, né? Sim. Eu saí do hospital em outubro de 2022 e fui trabalhar na clínica de uma amiga, que assim, antes de sair eu já conversei com ela, né? E ela falou, não, eu preciso de alguém, e eu fui trabalhar com ela. Fisioterapia ainda. Fisioterapia. Eu fiz um curso de Pilates, para dar aula de Pilates. E aí eu comecei a trabalhar com Pilates e também atendia algumas sessões de fisioterapia clínica mesmo, né? Recuperação de joelho, tornozelo. Eu que sou do mundo da corrida adoro isso, sabe? Fazia muita liberação, né? Liberação miofacial para quem sente dores, para quem corre é muito bom fazer a liberação. É fundamental. Sim, para quem faz musculação é muito bom. Então eu comecei aí pegando essa prática clínica. E aí, gente, minha vida deu outra virada, assim, que eu não esperava. Com 3 meses que eu estava nessa clínica, estava super feliz, super tranquila. Eu recebi um convite de uma amiga para ser sócia dela em um salão de beleza. Daí eu não ia mais atuar como fisioterapeuta, eu ia ser sócia de um salão. Eu ia cuidar da gestão do salão. Só que a proposta foi financeiramente muito boa, assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu paro, né, de atuar na minha área para ir para lá? E acabou que conversei com meu esposo e eu acabei aceitando essa proposta porque realmente foi muito boa. E fiquei 7 meses na gestão desse salão, que hoje é onde está a clínica, né? É uma galeria de 6 salas e o salão ficava em 2 salas. O salão ainda continua funcionando? Ele continua mais em outro local agora. Ah, sim. E aí eu entrei no salão, fiquei durante 7 meses e após 7 meses, a sala ao lado do salão desocupou. E aquilo brotou no meu coração assim, falei, gente, eu quero tanto voltar a atuar na minha área, por mais que ali tivesse para mim financeiramente muito bom, mas eu sentia falta da minha atuação mesmo, sabe? De estar em contato com o paciente, né? Que é o que já foi o primeiro motivo para você deixar a arquitetura e ir para a fisioterapia, o contato, né, com a pessoa, o ajudar, ver como que fala? A melhora, exatamente, ver a melhora. Eu imagino a sua satisfação em uma pessoa, como você acabou de falar, que fazia liberação, a pessoa chegar num estado, entendeu? E sair de lá assim, totalmente diferente. Eu confesso para você que uma vez eu tive desvio de coluna. E eu ficava curvada, eu não conseguia levantar da cama. Então, assim, eu levava 1 a 2 horas, às vezes, para conseguir me movimentar, para levantar. E um belo dia, chegou o dia de ir na fisioterapia. Minha coluna estava totalmente torta. E eu entrei na fisioterapia
e sair andando. Então, eu imagino a satisfação. Se é satisfatório para você como paciente, imagina para quem colocou a pessoa andando, né? Então, eu consigo imaginar o sentimento seu de ajudar. Sim, né? Eu costumo dizer que esse é o maior pagamento que a gente recebe, que é o paciente mandar mensagem no dia seguinte e falar assim, eu estou melhor 90% do que eu estava ontem, né? Então eu falo assim, é uma sensação de gratidão mesmo por Deus ter dado esse dom da cura, de ajudar, né? Então, eu fico extremamente feliz porque eu corro, né? Então, quando eu preciso, né, os profissionais que me atendem, sabe, são todos espetaculares. Mas você estava falando que a sala vagou. A sala vagou. Do lado e aí mexeu na tua essência, no teu cérebro, trouxe aquela energia de novo, né? Trabalhar em salão de beleza, né, mesmo que na gestão, não como uma profissional ali dentro, você também traz autoestima para mulheres, né? Tem mulheres que chegam desanimadas e saem super animadas, mas não era a minha área de atuação. Então eu decidi sair da sociedade, graças a Deus, assim, a pessoa que essa minha amiga é uma pessoa maravilhosa também, foi super tranquilo, e eu aluguei a sala ao lado, que hoje é onde é a Physiskin, né? Daí eu fiz uma reforma, e durante a reforma, eu não vou negar, assim, que dá um medo, né? Poxa, agora eu vou abrir novo, tudo que é novo a gente tem receio, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a mandar mensagem para Renata, que hoje é minha sócia. E assim, não foi inicialmente chamando ela para ser minha sócia. É porque eu ia abrir uma sala de fisioterapia para mim atuar e eu queria abrir uma outra sala de estética, né? Porque a estética hoje é algo que toda mulher procura, toda mulher quer, né? Então... Eu vou te falar que não é só mulher, viu? O homem agora verdade, os homens aí a prova, também. Campelo é extremamente vaidoso. Cada dia mais os homens, né, estão se conscientizando que estética não é só para mulher, né? Que ele também pode se cuidar e deve, inclusive, né? O envelhecimento para o homem não precisa ser algo ruim, pode ser algo bom também, né? Então, as mulheres se cuidam muito, os homens também podem se cuidar. Mas, e aí eu comecei a fazer perguntas para ela, né? O que eu preciso ter numa sala de... A Renata, ela é biomédica esteta, né? Então, a especialização dela é na área da estética. E eu comecei a perguntar o que eu preciso ter na sala para ter uma sala de estética. Que ela trabalhava na primeira clínica que eu trabalhei antes de sair do hospital. E aí ela começou a me dar dicas, né? Você precisa ter isso, aquilo, assim, assim. Eu falei, vamos fazer uma reunião para você me ajudar, eu anotar tudo que precisa, assim, para me conversar com você. E foi nessa reunião que eu confesso que não foi planejado, nem da parte dela, nem da minha, né? Que eu falei, você não quer ser minha sócia? Assim, foi do nada, sabe? E ela do nada falou, quero. Então foi muito assim, sabe? Eu já conhecia ela como profissional, né? Eu era paciente dela, eu fazia procedimentos com ela, então eu já conhecia o trabalho dela. Eu tinha confiança. Confiança, exatamente. Que é fundamental, né? E como eu trabalhava na mesma clínica que ela, uma coisa assim, gente, que nós valorizamos muito, você ser transparente com o paciente, totalmente transparente com ele, né? Qualidade do seu atendimento, dos produtos que você usa. Então, eu sabia muito da índole da Renata nesse ponto. E eu admirava muito isso nela. Então, assim, eu chamei ela para ser minha sócia sem um pingo de medo, assim, de receio. E Deus foi muito bom porque ela aceitou. E hoje a Renata é meu equilíbrio lá dentro da clínica, né? A gente brinca que o que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. Vocês se complementam. A gente se complementa. Eu brinco com meu marido que eu falei, olha, eu casei com a Renata, viu? Porque a gente é sócia, então... É só um modelo diferente de casamento, né? É verdade. E aí nasceu a Physiskin? Isso. A Physiskin foi um dos primeiros nomes que a gente escolheu para a clínica. Mas, assim, a gente escolheu um monte. É muito difícil, né? Eu não imaginava que fosse tão difícil escolher um nome. Eu acho que o mais difícil foi isso, sabe? Não foi comprar os materiais, fazer a reforma, foi escolher o nome. Foi uma das últimas coisas que nós fizemos. Mas o Physiskin nasceu da físio, né? Que é a minha profissão. E o skin do skincare. Eu imaginei que fosse do skincare. Eu ia até me antecipar aqui. Eu falei, não, deixa a doutora concluir. Mas eu imaginei. Porque a gente quer que a pessoa entenda que tem fisioterapia, mas também tem o skin do skincare,
né, do cuidado Do com a pele. embelezamento, Exatamente. né? Da beleza. Da beleza. Então acabou virando Physio Skin. E o que a Physio Skin oferece hoje? Hoje a Physio Skin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser lavian. A famosa harmonização glútea? A harmonização glútea fazemos também, né? Hoje, assim, é mais fácil dizer o que nós não temos, porque tem quase de tudo lá dentro, né? Tem a parte de enzimas também. Eu atuo muito na dor também, dentro da clínica, né? Pessoas chegam com muita dor, muita tensão. E eu tenho várias técnicas, vários cursos que eu fiz para atuar nessa dor dos pacientes que têm, às vezes está com dor na panturrilha, na coxa, no trapézio, que é o mais comum, né? Nós trazemos todo o estresse do dia a dia, exatamente, para essa região. Às vezes pode gerar até uma dor de cabeça tensional. Então, a gente consegue atuar em todas essas dores. Doutora, só uma dúvida, já que a senhora falou dessa dor no trapézio. Uhum. Uma vez me falaram, cuidado com essas dores que você está nos ombros. É muito perigosa. Uhum. É perigosa? É perigosa. E por quê? Por que é perigosa? Na verdade, assim, é uma dor que pode te causar outras coisas. É porque a gente anula muito isso, né? Ah, não, tá doendo. Estresse. Exatamente. Vou deitar ali, tomar Não dá devida um importância. remédio, um relaxante muscular, passa. Eu acho que assim, não é que é perigoso. O perigoso é não dar importância para ela, né? Por quê? O que acontece? O trapézio, ele manda em muitas coisas aqui. Então, assim, através do trapézio, se ele fica muito tensionado, ele vai procurar outros músculos para tensionar. Então, ele vai tensionar o seu pescoço. Você pode ficar com dificuldade para girar o pescoço. Depois, ele vai vir para a sua ATM, que são os músculos aqui da mastigação. Você vai começar a ter dificuldade na mastigação, a ter muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu tenho zumbido na cabeça. E um dos protocolos que eu tentei resolver foi exatamente problemas no trapézio. Poderia ser o trapézio, alguma disfunção dele ali, que poderia dar um zumbido na cabeça. Não era, até hoje não descobri qual que era no meu caso. Né? Mas, doutora, olha, assim, eu vejo que tem muita coisa, e assim, e interessante que quando você começou a falar da arquitetura, a gente até fez essa ligação, né? Talvez a arquitetura que o universo estava pedindo para você não era uma arquitetura de móveis, de casas, mas uma arquitetura das pessoas, que você fala, e eu percebo isso na tua energia quando você fala de pessoas, que você gosta de estar com pessoas, né? Que você poderia deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Claro, eu acho que nos dias de hoje nós, na correria do dia a dia, ali no trabalho, né, com os filhos muitas vezes, nós acabamos deixando o nosso corpo de lado, né? Dando atenção e importância para outras coisas. Mas é muito importante que você tenha esse olhar para você, né? Tanto homens quanto mulheres, e você entenda que não é luxo você se cuidar, né? Você ir numa clínica para você receber uma massagem, uma liberação, uma massagem relaxante. Com certeza você vai sair de lá com outra visão, com outro pensamento, com outro corpo, talvez, né? Então, que nós possamos ter esse olhar para nós mesmos, né? Muito bem, o autocuidado, né, faz parte do autorrespeito, uma das coisas que a gente sempre aqui no programa a gente fala, para a gente se olhar, né, que o mundo muda quando a gente muda, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo que eu acredito que sua agenda, acredito não, tenho certeza, né? Sua agenda é bem complicada, mas agradeço a senhora por estar aqui com a gente. E essa é a primeira de muitas, né? Porque nós ainda terão outras vezes que a senhora vai vir falar dos procedimentos oferecidos lá na Physio Skin. Com certeza, pode me chamar de você, viu? Você. Por favor. Mas olha só, eu que estou muito feliz pelo convite. Gostei muito de estar aqui com vocês, desse bate-papo, e com certeza eu vou voltar muitas vezes. Aí eu quero saber também da fisioterapia, me interessa, viu? Pode deixar.